Fala galera, beleza? O edital do Superior Tribunal de Justiça está na área, vários cargos para analista, é um dos melhores concursos do ano e a gente montou essa aula aqui com foco na prova discursiva. Tá? O objetivo é fazer com que você saia daqui com uma estratégia para conseguir notas acima de 90%, quem sabe até 100% nesse concurso, assim como diversos alunos do Você Concursado vem conseguindo, né, e que você figure ali nas primeiras classificações, né, assim como a gente viu acontecer no concurso do TCU, em que a maioria dos candidatos aprovados foram alunos do Você Concursado, com a Eduarda, que foi aprovada antes dos 24 anos em vários concursos federais, inclusive concurso da Câmara dos Deputados, né, entre as primeiras vagas, e a Cristiane, né, que conseguiu subir aí mais de 600 posições em concursos, porque conseguiu gabaritar a prova discursiva. Então, a prova discursiva, de fato, é a diferença entre o candidato, né, que fica ali próximo às vagas e os candidatos que entram dentro das vagas, que conseguem a classificação. E a gente, quando diz vaga aqui, a gente está dizendo que, de fato, é convocado no concurso, né? Uma vez que esse concurso do STJ, ele é para cadastro de reserva. E consiga, enfim, a sua remuneração aí, né, que é a prevista no edital é de R$ 12.455 inicial, mas a gente sabe que ainda tem alguns outros benefícios, né, próprios de quem é servidor público federal do Poder Judiciário. E também, né, para que você consiga a sua tão sonhada estabilidade, né, aquela garantia de que você não vai ser demitido por qualquer coisa, né, depois que você já estiver mais velho, né, que só o serviço público pode oferecer para você. Então, o objetivo dessa aula é justamente isso, né? E aí e o interessante é que quando algumas pessoas olharam esse edital, viram ali que no edital constam apenas cadastro de reserva, não tem vaga, né? Então fica naquela, poxa, mas quantas vagas tem nesse concurso? Quantas pessoas vão chamar? Né? Isso é uma tendência do próprio Poder Judiciário, né? Então tem uma resolução do CNJ, né, que estipula que os concursos devem vir com um cadastro de reserva para que não vincule o órgão a necessariamente chamar aquela pessoa só porque tinha uma vaga. Então eles criam um cadastro de reserva e vão chamando de acordo com a demanda, com a necessidade do órgão. Mas, se a gente analisar o edital no que tange a quantidade de redações que serão corrigidas, a gente vai ter uma noção muito boa da quantidade de pessoas que vão ficar nesse cadastro de reserva, tá? E a gente pegou aqui alguns cargos, né? Inclusive a gente tem cursos para todos esses cargos aqui, que é para a área administrativa, especialidade contadoria, né? A área de TI, né? Que a gente vai chamar aqui, que é a análise de sistemas e o suporte em tecnologia, e a área judiciária. E a gente vai ver aqui, ó, para a área administrativa, há uma previsão de correção de 300 correções. Tá? Para a contadoria, que é a contabilidade, são 50 correções. Para essa área de TI aqui, são 50 correções para cada um dos cargos, então 50 para análise de sistemas e 50 para suporte em TI. E para a área judiciária, são 600 redações corrigidas. O candidato que tiver a redação corrigida e não foi eliminado, né, nessa discursiva, ou seja, conseguir mais que o mínimo, vai figurar ali na lista do cadastro de reserva e pode vir a ser chamado durante o prazo de validade dos concursos. E o interessante é que a discursiva ela tem o poder de fazer com que o candidato suba várias classificações. Então, aquele candidato que, poxa, não foi tão bem na objetiva, não teve tanto tempo para estudar todo o conteúdo, enfim, ou por alguma situação de prova ali, não conseguiu um bom desempenho, se ele tiver a redação corrigida, ou seja, tiver nessa listagem aqui, e tirar uma boa nota, uma boa pontuação, ele pode subir várias classificações e ficar ali mais perto dos primeiros colocados, com maiores chances de ser convocado durante o prazo de validade do concurso. E isso acontece com frequência, tá? Só para você ter uma ideia, a gente trouxe aqui a mensagem do Pedro, que ele fez o concurso da CGU, tá? E ele estava fora das vagas, tá? Com a prova objetiva, então ele fez uma prova objetiva, mas ele ficou fora das vagas, só que com a discursiva, ele tirou um notaço, ganhou 102 posições e foi para dentro das vagas do edital. E aí ele foi chamado, inclusive, na primeira turma, né? Então ele, por conta da discursiva, teve ali um benefício financeiro já imediato, né? Então, assim, isso acontece muito. A gente já viu acontecer em vários concursos e provavelmente verá acontecer também no concurso do STJ, quem sabe será um exemplo seu, né, inclusive. Beleza? Então a gente vai trazer essas estratégias durante essa aula aqui. Para você, né, que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também auditor
do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se você quiser mandar uma mensagem ao longo da aula, é só mandar lá no @vocêcursado no Instagram ou no nosso Telegram, Academia de Discursivas, beleza? Vamos lá então, qual a estratégia aqui? Para isso a gente precisa primeiro conhecer a prova, tá? A gente tem aqui que a sua nota vai ser o somatório da prova objetiva mais prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta por questões de certo e errado, em que uma questão errada anula uma certa, e vai ser composta por 120 itens, sendo 50 itens de conhecimento básico e 70 itens de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vai valer 120 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar alguns mínimos, né? Então, ele precisa tirar um mínimo de 15 pontos na prova de conhecimento básico, um mínimo de 20 pontos na prova de conhecimento específico e um mínimo de 40 pontos na prova, no somatório das provas, tá? Eu trouxe aqui esse destaque porque esse mínimo que eu coloquei aqui é o mínimo para ampla concorrência, né? A resolução do CNJ prevê que para quem está concorrendo por cota, esse mínimo é reduzido em 20%, então o mínimo vai ser um pouquinho menor para quem está concorrendo por cotas. Lá no edital tem a pontuação certinha para cada um, para cada uma das situações, ampla concorrência e cotas, beleza? E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva ela deve ser redigida de caneta preta, tá? E aqui eu já faço esse destaque, por quê? Porque o Sebrasp só aceita caneta preta, não adianta, sei lá, com caneta azul, com caneta vermelha, tá? Porque ele não vai aceitar, está expressamente no edital exigindo a caneta preta, tá? Vai ser composta por uma questão, né? Uma questão, a redação de um texto dissertativo, né? De até 30 linhas, acerca de conhecimento específico. Então, dentro de cada um dos cargos tem as matérias de conhecimento específico, né, que está previsto aqui no objetivo, e aí, entre aquelas matérias, a banca vai escolher uma para fazer a prova discursiva. Aí você já começa a me perguntar o seguinte: Bruno, tá falando que é texto dissertativo, tá? Existem 3 tipos textuais básicos, né, que é a narração, a descrição e a dissertação, né? Então, é um texto narrativo, um texto descritivo e um texto dissertativo, beleza? Então, esses são os tipos textuais. E a banca define esse tipo textual aqui, que é o tipo dissertativo. Então, a resposta ela deve obedecer preponderantemente esse tipo de texto. O tipo dissertativo, né, ele é dividido normalmente em 2 gêneros textuais, que é o dissertativo expositivo, talvez você já tenha escutado falar sobre isso, expositivo, e o dissertativo argumentativo. Beleza? Esse dissertativo argumentativo é aquele modelo de redação de discursiva que é cobrado no Enem e em vários vestibulares. De vez em quando também é cobrado em concurso, tá? E o texto dissertativo expositivo, às vezes ele é cobrado em concurso, mas nem sempre a banca utiliza esse termo específico, tá? Por quê? Porque o expositivo é basicamente você apresentar informações, né, acerca de um tema, tá? O Sebrasp, pelo modelo de cobrança dele, tanto considerando os critérios de correção quanto os enunciados, ele tende a vir para um modo mais expositivo. Tá? Por quê? Porque ele vai solicitar que o candidato apresente algumas informações. Então, não tem muita margem para que um candidato venha com um texto argumentativo, que é aquele que você traz um ponto de vista e vai defender aquele ponto de vista com argumentos convincentes, etc. Tá? Então, ele tende a ser mais expositivo. Porém, né, antes que você comece, mas é expositivo, não posso fazer argumentativo, a banca, normalmente, ela só exige o texto dissertativo. Tá? Então, se o candidato trouxer um texto expositivo ou trouxer um texto argumentativo, se ele responder ao que foi solicitado no enunciado, tá tudo bem, tá? Não tem problema nem, tá? Então, é menos uma coisa para você poder se preocupar aí. Então, o objetivo da Banca Sebrasp é você responder ao que foi solicitado e a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Ao longo dessa aula. Essa prova discursiva, ela vai valer 40 pontos, tá? Então, se a gente somar aqui, vai dar mais ou menos 25% da nota final do concurso. Para ser aprovado, precisa tirar um mínimo de 20 pontos, tá? Logicamente, vale também aquela regra do CNJ em que reduz em 20% esse mínimo para quem vai concorrer por cotas, tá? Então, é uma prova que tem um peso muito significativo. E é por isso que acontece aquilo que eu falei, né? Das classificações mudarem muito. Quando a pessoa tira uma nota boa na discursiva, ela sobe várias classificações. O que é mais importante aqui para a gente poder saber, além, né, dessas divisões aqui e da nota? É o tempo de prova, tá? A banca, ela prevê
que vão ser 4 horas e meia para você poder responder a todos os itens da prova objetiva, passar para a folha definitiva, fazer a redação no rascunho, passar para a folha definitiva e entregar, tá? Isso tudo contando ali entrega de prova, enfim, aquela assinatura, tudo isso. Então, o que que acontece? Você precisa gerenciar muito bem esse tempo, tá? Então, você não tem que fazer, você não tem que fazer só uma discursiva boa, você tem que fazer a melhor discursiva dentro do tempo disponível, né? Então, você não vai ter ali 2 horas, 3 horas para fazer uma discursiva. Por quê? Porque você vai precisar fazer a prova objetiva também. Então você vai ter que fazer a discursiva ali mais ou menos em 1 hora e meia, tá? 1 hora e 20, 1 hora e meia, tá? Para que você consiga fazer uma discursiva tranquilamente e ainda responder tranquilamente a prova objetiva, tudo isso dentro das 4 horas e meia. Para isso, a gente sugere que o candidato utilize uma técnica chamada rascunho eficiente, né? Então existe aquele rascunho tradicional, né? Que a pessoa faz a redação toda no rascunho e depois passa para a folha definitiva. E existe aquela regra que é sem rascunho, que vai direto para a folha definitiva. A gente propõe aqui um rascunho eficiente, que é um meio termo entre esses dois. Então é uma forma de você organizar a sua redação antes de ir para a folha definitiva. Então você faz a organização e depois passa isso para a folha definitiva diretamente e faz com que você economize bastante tempo sem perder tanta qualidade. A gente explica de forma mais detalhada ao longo do nosso treinamento de discursiva essa técnica, tá? Mas para fins de estratégia de prova, para você montar a sua estratégia para encarar a discursiva nesse concurso, a gente precisa passar aqui por 2 etapas, tá? A primeira etapa é conhecer o critério de correção da banca, porque em concurso o que importa não é tipo, fazer a melhor redação. Não, eu quero tirar a maior nota na redação, né? Então não vai ser a melhor redação do mundo, mas vai ser a redação que vai me dar maior nota. É isso que importa. Então a gente vai precisar entender primeiro os critérios de correção da banca, né? Porque aí você entende como a banca vai pontuar a sua prova e aí você consegue focar naquilo que é mais importante. E depois a gente vai olhar as formas de cobrança, o enunciado. E assim a gente consegue montar uma estratégia interessante de prova. Vamos lá. Os critérios de correção, tá? A banca traz lá no edital assim, né? A nota da prova discursiva vai ser composta por nota de conteúdo menos 8 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Então a nota da prova discursiva vai ser obtida dessa forma. O que é avaliado aqui em nota de conteúdo? A banca ela divide a nota de conteúdo em 2 partes: apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Tá? A apresentação e estrutura textual é onde a banca vai avaliar a questão da legibilidade, da indicação de parágrafos, da obediência às margens e da organização das ideias. Então é aquela apresentação do texto e ver se está em formato de texto mesmo. Né? Às vezes a pessoa escreve um poema, às vezes a pessoa não obedece muito bem às margens, enfim, não faz o texto dividido em parágrafos e tudo isso é avaliado na parte de apresentação. Né? Mas assim, normalmente o que a banca mais tira ponto aqui é em questões relacionadas à legibilidade. Então, se o texto está muito difícil de ler ou algumas palavras estão incompreensíveis, a banca ela tira ponto por conta disso. Tá? Mas, em regra, a maioria dos candidatos, né, que tem ali uma letra legível, consegue uma boa pontuação nesse critério. E o segundo critério, que é o mais importante, é o que a banca chama de desenvolvimento do tema. É onde a banca vai avaliar a resposta aos tópicos. Então, o enunciado vai vir com vários tópicos e a banca vai avaliar se o candidato respondeu de forma correta ou não aqueles tópicos, tá? Agora, olha que interessante. E agora o que eu vou trazer não está no edital, mas a gente consegue extrair por conta da experiência que a gente tem aí com prova discursiva da banca Sebrasp. A prova vale 40 pontos, certo? A banca faz o seguinte, pega esses 40 pontos aqui e direciona 2 pontos para apresentação e estrutura textual e 38 pontos para desenvolvimento do tema, tá? Então veja que 38 pontos de 40, ou seja, 95% da nota está na resposta aos tópicos. Então veja que o candidato que, poxa, falha ali um pouquinho a apresentação, ele perde muito pouco ponto. Né? Agora ele perde muito ponto se ele não trouxer alguma das respostas que foram solicitadas. Tá? Então aqui a gente já tem uma informação muito valiosa para conseguir uma boa nota. O foco da resposta tem que estar aqui. Beleza? Tá, Bruno, e o restante dessa fórmula aqui? O restante dessa fórmula é onde a banca vai avaliar a questão gramatical.
tá? Então é a parte de gramática em que a banca vai tirar ponto. Então ela vai calcular sua nota aqui de conteúdo e vai tirar ponto de acordo com a quantidade de erros que você cometeu. Então para a gente poder analisar isso aqui, vamos fazer o seguinte, imagina o seguinte, tem dois candidatos, tá? Os dois candidatos cometeram a mesma quantidade de erros, 6 erros cada um, beleza? Só que um escreveu 20 linhas e o outro escreveu 30 linhas. Quando a gente aplica essa forma, a gente vai observar o seguinte, que o candidato 1 aqui, que escreveu menos linhas, ele vai perder 2,4 pontos. Então, a nota dele seria, se ele tivesse gabaritado aqui, né? Então, seria 40 menos 2,4 pontos, que daria 37,6 pontos. Beleza? Então, essa seria a nota do candidato 1. O candidato 2, também imagino que ele gabaritou a prova, tirou 40, mas ele escreveu mais linhas que o candidato 1. Então, ele vai perder só 1,6 pontos. Então, a nota dele vai ser 38,4 pontos, tá? Então, veja que os mesmos candidatos tiraram a nota máxima no conteúdo, a mesma quantidade de erros, só que um escreveu mais linhas que o outro, tá? Aqui a diferença seria de 0,8 pontos. Então, o candidato 2 ficaria na frente do candidato 1, e aí quando a gente está falando de concurso público, qualquer pontuação a mais já significa várias classificações, tá? Então, ficaria 0,8 pontos na frente do candidato 1 só por ter escrito mais linhas, tá? Então, guarda essa informação. Estratégia para a banca Sebrasp, escrever o máximo possível de linhas. Por quê? Porque diminui o impacto dos erros gramaticais na sua nota. Aí você fala assim, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros, né? Quanto mais eu escrevo, mais erro eu faço. Tá, pode acontecer de fato, né? Mas o principal de você escrever todas as linhas, né? Utilizar todas as linhas, não é só essa questão gramatical em si, tá? É porque quando você escreve mais linhas, você traz mais conteúdo para a sua redação. Se você traz mais conteúdo, você aumenta a chance de acertar ao que foi solicitado nos tópicos. Ou seja, os 95% da nota, né? Então, assim, você está, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto dos erros gramaticais e aumentando a chance de conseguir uma nota melhor em conteúdo, tá? Então, é uma estratégia para a banca Sebrasp escrever o máximo de linhas. Show? Então, esse é o critério da banca. Agora, vamos analisar o enunciado aqui da questão. Nesse modelo de texto dissertativo, a banca ela não trouxe especificamente qual vai ser o tipo de prova. Então, ela pode cobrar vários modelos de prova. Eu trouxe alguns aqui para você poder analisar. Esse primeiro modelo aqui, eu tirei lá da biblioteca discursiva, foi aplicado pela Banca Sebrasp em 2023 no concurso da CGDF, também 30 linhas. Nessa questão, a banca ela traz aqui um texto motivador. O texto motivador é trechos retirados de algumas reportagens, né, que fala sobre o assunto que vai ser cobrado na questão, que nesse caso aqui era o planejamento, beleza? Planejamento orçamentário. Depois a banca ela vem com a segunda parte, que é o comando da questão. No comando da questão, ela pede para o candidato responder um texto dissertativo sobre determinado tema, tá? E para abordar necessariamente alguns aspectos, que a gente chama aqui de tópicos, tá? Então, são os tópicos. Então, o comando da questão é basicamente, obedece ao texto dissertativo, vamos responder o que eu estou pedindo. E aí ela traz os tópicos, tá? Em 30 linhas, é bem comum a banca trazer 3 tópicos, mas isso não é uma regra, tá? Ela pode trazer 2 tópicos, pode trazer 4, 5, 6, tá? Então, assim, não tem um número definido. Sempre tem que ser 3 tópicos. Mas a regra é 3 tópicos. Normalmente ela traz 3 tópicos, tá? E aí, nesses tópicos, ela indica qual é a pontuação de cada um na nota final. Beleza? Então, essa é a estrutura, né, do enunciado da banca Sebrasp. Texto motivador, comando da questão e tópicos. Já pega mais uma sacada aí, tá? Porque se você está assistindo esse vídeo aqui, a ideia é que você já vai pegando informações para poder ganhar mais nota, tá? Veja que, às vezes, a banca ela traz mais pontos para um tópico específico. Então, nesse caso aqui, ela trouxe mais pontos para o tópico 1 e menos pontos para o tópico 2, certo? Então, se você vai fazer uma redação focado em ganhar a maior nota, o que você vai fazer? Você vai olhar e falar assim, opa, esse tópico 1 vale mais pontos, então eu vou dar um pouco mais de atenção para ele. E numa discursiva, dar um pouco mais de atenção é direcionar mais linhas. Então, vou direcionar mais linhas aqui para o tópico 1, porque aí eu aumento as chances de conseguir acertar, ganhar mais pontos nele. E vou direcionar um pouco menos de linhas para o tópico 3, porque ele vale um pouco menos de pontos. Beleza? Estratégia de prova para ganhar mais nota.
Agora, a banca ela pode trazer outro modelo de enunciado, tá? E aí eu busquei também lá na Biblioteca Discursivas, tá? Eu estou falando aqui Biblioteca Discursivas, talvez você não conheça. A Biblioteca Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado, né, em que você pode pesquisar questões aplicadas em provas anteriores, questões discursivas. É um sistema inteiro só com provas discursivas, tá? É o maior sistema aí que tem na internet com provas discursivas e lá você consegue pesquisar por banca, por tipo de matéria, por quantidade de linhas, enfim, até por texto em si, quer pesquisar um assunto específico, joga lá na busca e você encontra, enfim, uma ferramenta super completa e você consegue pesquisar esses enunciados gratuitamente. Então, é uma aliada aí na sua preparação para discursivo, tá? Então, eu fui lá de novo, peguei uma questão também do Sebrasp, aplicada em 2024, no concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins para o cargo de analista ministerial. Olha que interessante esse enunciado, tá? Então, ele traz aqui essa primeira parte, a segunda parte que é o comando da questão e a terceira parte que é o tópico. Nessa primeira parte, ao invés de ele trazer um texto motivador, igual ele trouxe na questão anterior, ele traz uma situação hipotética. Então, em vez de trazer trechos retirados de artigos, de páginas da internet, ele traz uma situação, ele cria uma situação. Tá? Esse tipo de prova aqui, normalmente, ele é chamado de estudo de caso. Mas de volta e meia, a banca ela cobra, mesmo em editais que pedem textos dissertativos. Por isso que eu estou trazendo aqui para você. É um outro modelo de enunciado. Tá? Então, nessa situação hipotética, ele vai contar uma historinha. Para evitar que durante um período chuvoso seja necessário realizar contratações, o gestor municipal iniciou uma... Então, ele conta uma historinha. Aí, no comando da questão, ele fala assim, considerando a situação hipotética, né, redija um texto dissertativo, vê que ele usa o mesmo tipo de texto, tá vendo? Por isso que eu trouxe aqui para você, atendendo ao que se pede a seguir. E aí a banca elenca também os tópicos. Nesse caso, novamente, 3 tópicos, cada tópico com uma pontuação específica. Nesse caso, o tópico 3 vale mais pontos e o tópico 2 menos. Então, você direcionaria ali mais linhas para responder ao tópico 3, porque ele seria o que daria mais ponto para você. Beleza? Então, é outro modelo de cobrança, tá? Na prática, a gente vai ver que não tem muita diferença, né? É só formas diferentes de cobrar o assunto, tá? Mas é um modelo. E tem ainda um outro modelo que a banca Sebrasp utiliza, tá? Que é um modelo bem mais objetivo, que eu retirei aqui do Sebrasp, aplicado em 2003 no concurso do Ministério Público do Estado da Bahia para o cargo de promotor de justiça, também de 30 linhas. Nesse caso, a banca ela foi muito mais direta. Então, ela só traz o comando da questão e os tópicos. Tá? Indica a cláusula orbitante que previsualização é considerada intervenção. Isso reporta a bordo os seguintes aspectos. Aí ela traz aqui os aspectos, cada tópico com uma pontuação específica. Então, veja que nesse caso não tem nem texto motivador, nem situação hipotética. Né? Então, é só comando da questão e tópico. Mas veja que em todas as provas tem os tópicos. Beleza? E os tópicos, de fato, é o que mais importa, é o que a gente tem que ler com mais atenção no enunciado, porque é justamente o que vai dar nota para a gente em desenvolvimento do tema. E aqui vai um alerta. Tá? Embora não seja tão comum, às vezes a banca Sebrasp, ela insere esses tópicos no comando da questão. Tá? Então ela pega essa informação aqui e joga aqui dentro. Então fica um bloco. Então quando você olha e fala assim, uai, não tem tópico? Tem, só que ele está junto com o comando. E aí você tem que ler com atenção para poder justamente identificar quais são esses tópicos para poder responder de fato ao que a banca pediu. Tá? Então, aqui a gente tem os 3 principais modelos de cobrança da banca Sebrasp. Então, no seu concurso vai vir de alguma dessas formas aqui. Tá? Então, agora a gente tem que montar a estratégia. Veja que, como a banca vai cobrar uma matéria de conhecimento específico, é importante que você tenha um conhecimento sobre esse conteúdo, né? Mas isso você adquire com o estudo para a prova objetiva, né? Volta e meia, tá? Você concursado, como a gente faz treinamentos focados, né, nos cargos, com base no edital, a gente coloca temas com as matérias que estão lá no edital. Então, volta e meia a gente acaba acertando, né? O tema que a gente treinou lá no curso é o tema que é cobrado, né? Logicamente de uma forma diferente, mas é cobrado lá no dia da prova. E aí o aluno, como já treinou no curso, acaba que ele tem um pouco mais de facilidade. Isso aconteceu em alguns concursos, no concurso do Senado Federal para processo legislativo, no concurso da Câmara dos Deputados, né, para 2 cargos, o técnico legislativo e o técnico em material e patrimônio. Então os alunos que fizeram o curso com a gente, chegaram lá no dia do concurso, tiveram ali a bela surpresa de já ter
visto, né, aquele tema então eles têm um pouco mais de facilidade para poder, tiveram um pouco mais de facilidade para poder responder a discursiva. Mas o importante, de fato, né, não é isso, porque a gente tem que jogar com o que a gente tem controle, tá? Eu não posso jogar esperando que eu saiba qual é o tema da prova, porque a banca falou que pode cobrar qualquer assunto da matéria de conhecimento específico, pode cobrar qualquer coisa que está lá, né? Então eu não vou sair daqui sabendo qual é. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre isso. Pode ser qualquer coisa. Então eu tenho que jogar com aquilo que eu tenho controle. E o que a gente tem controle agora, né, nessa fase de preparação, é dominar a técnica de escrita a ponto de conseguir escrever um texto dissertativo, mesmo em uma questão que eu não tenha tanto domínio. Porque é um cenário possível de prova. Então tem um cenário de prova, igual nossos alunos tiveram aqui, que é aquele que você chega lá e sabe o tema, mas tem um cenário de prova que você chega lá e a banca cobrou uma coisa que você não domina. E nos dois cenários você vai ter que entregar o texto. Por quê? Porque se você não entregar a redação, você está eliminado do concurso. Né? E existe técnica para você conseguir, né, escrever esse texto, mesmo às vezes sem dominar totalmente o tema, e conseguir pontos, que é o mais importante. Né? Não adianta também só escrever o texto e tirar nota zero. Não, escrever o texto e ainda assim conseguir alguma pontuação, e aí figurar ali na lista de aprovados. No nosso treinamento a gente inclusive tem algumas aulas específicas para isso, né? Mas é dominar a técnica. E isso você pode fazer agora, né? Para essa prova aqui, essas provas do Sebrasp, a gente tem três estruturas que a gente pode utilizar, tá? Para poder responder. Essa estrutura é a estrutura padrão daquele texto dissertativo que a gente está acostumado, que é introdução, um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico e conclusão, tá? Essa é a estrutura padrão. Mas a gente viu que 95% da nota vai estar na resposta aos tópicos. E os tópicos estão nos parágrafos de desenvolvimento. Como nosso objetivo é tirar a maior nota, o que a gente vai fazer? Direcionar mais linhas para os parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque introdução e conclusão não vão valer nada. Mas os parágrafos de desenvolvimento vão. Então eu vou direcionar mais linhas. Então a gente pode adotar duas outras estratégias, que é, né, deixa eu botar aqui para você, fazer só o parágrafo de introdução e utilizar todo o restante para a resposta aos tópicos. E a gente pode até usar um macete aqui, que é colocar o por fim aqui no início do último parágrafo, só para ficar parecido com uma conclusão, né? Ou ainda pode ir para uma estratégia mais arrojada, que é utilizar todas as linhas, utilizar as 30 linhas para responder o que foi solicitado. Então, naqueles enunciados que tem 3 tópicos, você traria 3 parágrafos de desenvolvimento, utilizaria todas as linhas, trazendo o máximo de argumento possível para poder acertar o que foi solicitado. Já vi várias provas do Sebrasp com nota máxima, inclusive em apresentação, utilizando essa estrutura aqui, tá? Mas essas duas estruturas são válidas e são as estruturas que a gente sugere que você adote lá no dia do concurso. Você vai utilizar essa estrutura aqui só se, por exemplo, o enunciado vier com 2 tópicos e, mesmo respondendo aos tópicos, ainda sobre linhas. Aí você vai preencher o texto, né, para poder reduzir ali os impactos dos erros de gramática, você vai acabar preenchendo o texto com introdução e conclusão, para usar as 30 linhas. Mas, nos outros casos, é interessante vir para esses modelos aqui, né? Logicamente, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Aqui, esse exemplo vale para um enunciado com 3 tópicos. Se for um enunciado com 4 tópicos, aí você vai fazer 4 parágrafos de desenvolvimento, beleza? Sempre assim, essa é a estrutura para você poder ir bem na prova da banca Sebrasp. Agora, muita gente fala assim, professor, beleza, eu entendi que então o que vale mais pontos é o conteúdo. Então, eu não preciso nem estudar para discursivo. Eu posso só focar no estudo para objetivo, estudar o máximo de conteúdo possível e que aí eu, na hora da discursiva, eu me viro e aí com o que vale é conteúdo eu ganho uma boa nota, né? Infelizmente não é só isso, tá? E para te mostrar, eu trouxe até um exemplo que aconteceu recentemente no concurso da Cefaz Mato Grosso. Cefaz Mato Grosso é um concurso em que o salário inicial era acima de R$30 mil. É um concurso, assim, um dos melhores concursos da área fiscal. Pagava melhor remuneração. Então foi um concurso muito disputado. E quem foi aprovado nesse concurso eram pessoas muito bem capacitadas, ou seja, pessoas que tinham muito conhecimento técnico. Nesse concurso, 75% dos candidatos que foram classificados na objetiva, nas primeiras colocações e tiveram redação corrigida, foram eliminados na discursiva. Ou seja, não tiraram nem o mínimo na redação. Tá? Foram eliminados na prova. E eu estou falando, então, dos primeiros colocados, dos primeiros colocados, porque são os que têm a redação corrigida. Então, são os melhores candidatos, aqueles que mais tinham conhecimento acerca da matéria de conhecimento específico.
e foram eliminados. Por quê? Porque provavelmente não tinham a técnica de escrita, tá? Em contrapartida, ó, nesse mesmo concurso aqui, entre os candidatos aprovados, né, aqueles 25% que foram aprovados, tá? 3 das 4 maiores notas na discursiva foram de alunos do Você Concursado e 6 entre os 10 primeiros colocados eram alunos do Você Concursado, tá? Então eram alunos que tiveram acesso à técnica, né? Tinham o conhecimento, porque conseguiram uma boa nota objetiva, mas também tinham a técnica. E aí eles ganham destaque num concurso deste de alto nível. Então não basta só o conhecimento do conteúdo, você precisa atrelar esse conhecimento do conteúdo à técnica. Gente, e se a gente for parar para pensar, isso é meio lógico. Pensa comigo. Se a banca quisesse só alguém que tivesse mais conhecimento técnico sobre o conteúdo, era só ela colocar mais questões na prova objetiva, né? Se ela quisesse só o conteúdo, seria isso. Agora, o que ela faz? Ela, não, eu vou botar a prova objetiva, mas eu quero a prova discursiva também. Por quê? Porque além do conteúdo, eu quero saber, eu quero medir se a pessoa, se o candidato sabe escrever. Por quê? Porque no exercício da função ele vai precisar escrever. E ele precisa saber isso. Então é por isso que ela cobra a discursiva. Então é por isso que você tem que estudar para a técnica também. Beleza? Então qual é a estratégia que você deve levar aí para sua preparação para o STJ, né? Se você quiser de fato conseguir uma boa classificação. É aprender a técnica de discursiva, e aqui aprender a técnica discursiva eu destaco que seriam aprender as regras de apresentação do texto, né, no modo da banca Sebrasp, aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento bem feito, né, a gente tem aqui tópico frasal, recurso de autoridade, argumento principal, argumento secundário, fechamento, né, então a gente tem aqui uma técnica, uma metodologia de montar esses parágrafos para poder aumentar a chance de conseguir boa nota, né? E também destaco aqui o rascunho eficiente, né? Já que você vai ter que fazer uma prova objetiva junto com a discursiva em 4 horas e meia. Então, aprender essa técnica também é importante. E junto com a parte do desenvolvimento, você também tem que ver técnica de chute, tá? Tem técnica de chute discursiva e a gente ensina no nosso treinamento. Então, essa seria a primeira parte, aprender essa técnica. Aprendeu essa técnica, que no nosso treinamento a gente vai ver isso muito rápido, de forma bem objetiva. Aí você vai para a segunda parte aqui, que é praticar as discursivas. Então você vai praticar no mínimo 3 discursivas. Só que não é só praticar, fazer a discursiva e botar na gaveta. Não, você vai fazer a discursiva e mandar para alguém corrigir. Então são 3 discursivas com correção. Então você faz a discursiva, manda para correção, recebe o feedback. Esse feedback vai te mostrar o que você pode melhorar na sua redação. Não só no aspecto de conteúdo em si, mas também de conteúdo, mas no aspecto de técnica, para poder aumentar, otimizar ali a sua redação, para aumentar a chance de conseguir uma boa nota, né? Sem falar nas questões gramaticais, enfim, que podem ser melhoradas. Então, eles vão te mostrar os pontos de melhoria. Depois que você lê esse feedback, aí você vai fazer a próxima discursiva já aplicando essas melhorias, né? E manda para correção novamente, e aí faz o processo de novo, né? Então, você faz aqui o processo 3 vezes para você poder receber 3 feedbacks. Esse é o mínimo, né, para que você consiga chegar de fato bem preparado com uma discursiva que é feita para a banca Sebrasp, né? Então, quando eu falo que é feita para a banca Sebrasp, essa correção aqui ela tem que ser feita utilizando os critérios da banca Sebrasp, né? Porque, por exemplo, imagine que você da banca Sebrasp faça uma questão da banca Sebrasp, né, e tenha lá 4 tópicos. E aí você utilizou todas as linhas com parágrafo de desenvolvimento, né, focando no conteúdo, igual a gente aprendeu aqui. E aí você manda para correção e a pessoa corrige com base nos critérios do Enem. Aí a pessoa vai lá e penalizar a sua redação. Você não trouxe introdução, você não trouxe conclusão, o texto está sem elementos coesivos, faltou a sua tese, papapá. Vai te dar uma nota lá embaixo. Mas ela só avaliou critérios que a banca Sebrasp nem vai olhar. E o que a banca de fato vai olhar, ele não foi avaliado. Então, assim, a correção tem que ser com base nos critérios de correção da banca Sebrasp, beleza? Se você não for aluno do Você Concursado, tem treinamentos específicos para esses cargos do STJ, então tem lá para o cargo de área administrativa, área judiciária, contadoria, análise de sistema e suporte de tecnologia da informação. Então a gente tem esses 5 cursos, né, disponível para você poder praticar. E como é que vai ser a metodologia aqui do treinamento? Né? Então você vai ter ali dentro de cada curso, você vai ter a técnica discursiva sucinta, então é tudo que é preciso para você fazer o texto
E assim, quando eu falo tudo que é preciso, não é tipo, um monte de conteúdo. Não, é só o que é preciso mesmo, né? Você não vai ficar perdendo tempo com informações que não vão te agregar muita coisa, tá? Para você poder otimizar seu estudo, porque eu fui concurseiro e eu sei que tempo é precioso agora, né? Não dá para ficar perdendo tempo ouvindo um monte de bobagem, ouvindo piada e etc. Não, o objetivo do curso é ser bem objetivo. Objetivo é ser objetivo, tá? Depois, temas para poder praticar, focados no cargo, né? Então, temas de conhecimento específico do cargo, e é legal porque aí você treina os temas de conhecimento específico, treina a técnica e treina o conteúdo. Então, serve também para a prova objetiva, né? Então, é uma forma de você revisar ali o conteúdo da prova objetiva. O curso também contém correções individualizadas com base no espelho da banca Sebrasp, né? E proposta de resolução dos temas. Então, todos os temas que são disponibilizados para você poder praticar, eles foram resolvidos utilizando a técnica do curso. Então, essa é a lógica. Então, você vê a técnica, escolhe o tema para poder praticar, manda para correção, depois olha a proposta de resolução, veja como que a técnica foi aplicada, vê o padrão de resposta para você reforçar o conteúdo e depois começa o ciclo de praticar de novo, né, até o dia do concurso. Se você não é aluno, você é concursado, está disponível a um preço acessível. E Bruno, vale a pena confiar nessa metodologia, confiar nessa técnica que é ensinada no curso, né? Porque às vezes a gente já viu tanta coisa aí na vida e a gente, pô, será que eu aplico isso? Será que eu não aplico? Gente, vale a pena, né, confiar mesmo na metodologia, fazer do jeito que está sendo ensinado ali. Dá uma olhada aqui no resultado final do TCDF, tá? Nossos alunos fizeram para 2 cargos. A gente fez curso aqui para o cargo de analista e para o cargo de auditor, tá? 9 entre 10 aprovados no concurso foram alunos do Você Concursado no cargo de analista, aplicando a metodologia do curso, tá? 12 entre os 15 primeiros colocados para o cargo de auditor foram aprovados, incluindo as 3 maiores notas na prova discursiva. Então, assim, a metodologia aqui do Você Concursado tem mostrado que de fato funciona, né? Essa prova TCDF foi a banca Sebrasp, e os alunos utilizavam ali a metodologia e conseguiram boas notas a ponto de, assim, ficarem ali sempre nas primeiras classificações, tá? Então, confie no curso, confie na metodologia. E se tiver alguma dúvida ao longo da preparação, pode mandar mensagem. Tá aqui os contatos, que é o prof.brunomarcos, @você concursado, ao nosso canal na Academia de Discursivas. Forte abraço e bons estudos.